Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Desse dia 1º de abril de 2022, estamos na quarta semana da Quaresma, né? Cor litúrgica é a roxa. O santo do dia, vamos lá, é São Hugo de Grenoble, certo? Nesse mês de abril, já vou deixar aqui marcado, registrado, dia 28 de abril é dia de São Luís Maria Grignon de Montfort e também São Pedro Chanel. Um dia antes de Santa Catarina de Sena, que é dia 29. Esse mês temos santos muito importantes, tá? Santo Isidoro de Sevilha no dia 4. Que eu vi aqui, dia 16 de abril, Santa Bernadette Soubirous, né, vidente de Nossa Senhora das Graças, ou de Lourdes. Eu sempre me confundo porque eu não sou devota de nenhuma nem outra devoção dessa, né? Mas eu sempre estou aqui falando. Mas Santa Bernadette Soubirous é uma das videntes de Nossa Senhora. Dia 25, São Marcos Evangelista. Se não me engano, é aniversário do Padre Manzotti, se não me engano, tá? Dia 23, dia de São Jorge, patrono da Inglaterra, São Jorge Guerreiro, tá? Dia 19 de abril, Santo Expedito. Dia 26, Nossa Senhora do Bom Conselho. Dia 27, Santa Zita, que é a santa patrona das empregadas domésticas, né? Tá? Temos santos importantes aqui. Muito bem. Iniciando este mês de abril, primeiro, hoje tem muita gente que vai cair nas piadinhas do dia 1º de abril. Olha, se eu fosse você, renunciava, saía de perto dos zombadores, né? Porque quem fica celebrando o dia da mentira não pertence a Deus, né? Pertence ao pai da mentira, já começa por aí. Então vale a reflexão. Vamos lá, temas para o mês de abril. Para este período, a rede mundial de oração do Papa para o mês de abril são pelos profissionais de saúde. Rezemos para que o compromisso dos profissionais da saúde na assistência às pessoas doentes e aos idosos, sobretudo nos países pobres, seja apoiado pelos governos e pelas comunidades locais. E com relação ao mês que a CNBB nos propõe, o mês de abril é dedicado à Santa Eucaristia, ou seja, Senhor Jesus Eucarístico, e ao Espírito Santo. Por conta disso, eu preparei. Eu consegui antecipar, né? Tava difícil para antecipar. Então, por conta disso, deixamos o mês de março, que é o período de São José, e adentramos para este mês de abril, já rezando firme e forte, né? Tanto para o Senhor Jesus sacramentado, né? Senhor Jesus Eucarístico, quanto para o Espírito Santo. E por conta disso, vou fazer aqui, como é que se diz? Um jabá, né? Vou fazer uma propaganda totalmente de graça. Não, é de graça, mas é assim, vale para você, vale para todo mundo aí ter em sua biblioteca. Às vezes a gente vê os clubes de livros, né? Clube de editoras que fazem lá, assina aqui, faz assinatura dos livros, da nossa editora, ou etc, 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 e você fica entulhando o livro, seja de literatura mundial, seja até mesmo de literatura católica, e quando vê já tá com aquela montoeira de livro que você não consegue nem ler, aí sai se desfazendo, né? Então, eu falar bem na realidade, eu não tenho essa pretensão de ter uma grande biblioteca. Por conta de quem me conhece nos áudios e tudo, eu já trabalhei em sebo. É muito triste quando a gente morre ou acontece alguma coisa com a gente, o que eles fazem com o nosso espólio, né? Então, o livro, para mim, ainda é uma questão assim muito pessoal, muito íntima também. Eu tenho um amor pelo próprio livro em si. Eu gosto de uma capa bonita, eu gosto do conteúdo, entendeu? Eu já tive biblioteca com muitos livros, me desfiz de todos e atualmente eu tenho uma certa parcimônia com relação à compra de livro. Ainda dou livro de presente,
mas de qualquer forma, ter livros é uma coisa que eu estou tentando frear bastante. Por outro lado, livros assim que eu preciso, seja no sentido oracional, de pesquisa, esses eu tenho. Então, eu faço questão. Se você está nessa caminhada de também não ficar entulhando muito a sua biblioteca, mas você precisa de um material de apoio, seja oracional, eu sempre indico, vou sempre indicar o livro O que são as indulgências da editora Cleófas, pelo professor Felipe Aquino. Por quê? É uma mão na roda esse livrinho aqui, tá? Primeiro, você vai aprender o que são as indulgências de uma forma super simples. Existe um manual de indulgências? Existe, é da editora Paulus. Acho que o nome é esse mesmo, Manual de Indulgências, da capinha azul. Por outro lado, eu demorei muito tempo para entender aquilo, porque tem as regras, as explicações, e aí às vezes a cabeça da gente já ainda não está preparada, sabe? Então, também foi um período meio confuso quando eu fiz a reconversão, então a minha cabeça tinha que renunciar a muitas coisas lá dos esoterismos da vida, então eu não estava entendendo aquele material. Aí quando eu comprei esse livrinho, aí a coisa melhorou bastante. Então, assim, primeiro, ele fala o que são as indulgências, faz a contextualização histórica, isso que é muito importante, tá? Então, o pitaco do dia vai ser sobre o livrinho. Por quê? Porque as duas orações desse mês de abril, que eu já vou dar início, eu peguei deste manual aqui, o que são as indulgências. Para mim é um manual. Você não precisa comprar o manual das indulgências da Paulus. Você só fica com o do professor Felipe Aquino se você não está entendendo nada de indulgências, você quer se aprofundar melhor, você quer saber como lucrar com as indulgências. O termo é feio, mas é esse mesmo, tá? No fundo, o sentido é esse. Nós lucramos, as almas do purgatório lucram e, muitas pessoas do meio católico, às vezes eu vejo bater de frente com o Papa, falar mal de bispo, do meu bispo aqui de Curitiba, do meu arcebispo aqui de Curitiba, de tudo que é bispo, exaltar um, exaltar outro, mas não fala o que é a dita cuja da indulgência. Então, assim, você que é... Eu tenho certeza que tem um ou outro influenciador católico que está me ouvindo, tem esse livro junto com o Catecismo da Igreja Católica. Faça favor, tenha vergonha na sua carinha, tá? Porque este livrinho, ele fala de tudo a respeito das indulgências, tá? E depois ele coloca mastigadinho, entregando na mão, assim, todas as orações, dizendo se tem indulgência parcial, se tem indulgência plenária, porque são dois tipos de indulgências, tá? De qualquer forma, os pré-requisitos para lucrar as indulgências: confissão em dia, dedicar orações ao Papa, no caso Papa Francisco. Então, com você com ódio no coração, você não gosta do Papa Francisco, azar o teu, você vai ter que rezar para ele, tá? Pela conversão dele. E depois participar da Santa Missa. Então, existem as 3 disposições importantes para você lucrar as indulgências para você e para as almas do purgatório. As indulgências parciais, repito novamente, né, se você já está cansado de me ouvir falar, porque quase todo o áudio eu estou falando, quer dizer, uma vez por mês eu estou falando a respeito. As parciais você faz quantas vezes você quiser. Por exemplo, e outra coisa, as indulgências, elas são baseadas em orações, formas meditativas oracionais, formas recitativas, formas, enfim, de tudo que é jeito. No fundo, a questão ativa das indulgências, na prática, é nos forçar à oração. Se você é aquele que só fica postando lá como meme, não é meme, mas como post de Instagram, de Facebook, nas palavras de outros santos que o importante é rezar e você não reza na vida real, então você não está sendo um bom católico, né? É que nem um Reels que eu vi de uma menina que usou a música do Backstreet Boys. Quem é dos antigos vai saber. Ela faz um videozinho engraçado, mas no fundo não é engraçado. Então eu já vou dizer para vocês, se você topar com esse vídeo da moça, que eu não lembro o nome da moça. Eu também não vou denegrir a imagem dela, mas assim, só dizendo, não adianta você ter consagrado, por exemplo, nós somos consagrados a Nossa Senhora pelo método Montfort? Somos. Recitamos o terço todo dia, aí dá uma travada na musiquinha, porque a menina não reza. E o que ela quer dizer? Não, eu tenho a cadeia de Nossa Senhora, que eu sou consagrado. Gente, consagração a Nossa Senhora, nossos pais podem fazer pela gente,
tá? Por exemplo, uma gravidez. No meu caso, quantas pessoas que eu ouço que são padres, são pregadores, pertencem à comunidade de vida, que são consagrados a Nossa Senhora pela própria mãe da gente, pelo pai da gente, porque às vezes era uma gravidez difícil, no meu caso também foi, e morre, não morre, e aí e pede ajuda a Nossa Senhora, né? Ou até no caso do Monsenhor Jonas Abib, ele é consagrado a Dom Bosco, a mãe dele não estava conseguindo né, dar a luz a ele, porque parto normal, né? E aí alguém comentando lá na sala que havia um, um santo chamado Dom Bosco, e aí ela consagrou, se não me engano é essa a história, consagrou o Monsenhor Jonas, né, a Dom Bosco, uma coisa assim. Eu tenho que até ver de novo a história de vida do Monsenhor Jonas. Então, essas questões de consagração, elas podem ser indiretas ou diretas, tipo, por meio de nossos pais, de algum padrinho, de algum padre, enfim, alguém que teve misericórdia, compaixão de nós quando era pequeno e tudo. Como a gente pode fazer a consagração diretamente, de forma consciente, um desejo pessoal, que é a consagração pelo método Montfort. Isso é uma coisa. Agora, de ser mariano, aí existem outros fatores. Devoção a algum título de Nossa Senhora e propagação também dessa devoção, porque também a gente é devoto, mas a gente leva a devoção para frente, certo? Né? Sempre é assim. Devoção de Nossa Senhora ou de algum santo e recitação do Santo Terço, certo? Então, não confundir as coisas, né? Por falar em terço, se você fizer o terço em comunidade, isso é concedido indulgência plenária nas exposições que eu falei. Mas aí você lê o livrinho que eu estou indicando hoje. Outro fator importante, então, além das normas da indulgência que é falado, essa é uma grande forma. Se você sente em seu coração o que eu posso fazer pelos meus antepassados falecidos, né? Ou rezar pelas almas do purgatório. Vai que você tenha esse desejo, esse carisma, né? Eu acho que é carisma. Ministério. As indulgências fornecem múltiplas orações em prol das almas do purgatório, como também dentro do Diário de Santa Faustina é pedido, né? Jesus Misericordioso fala no Diário de Santa Faustina, não está aqui nesse caderno, mas de que procure nos tesouros da igreja, né? Da igreja, ele fala para Santa Faustina, procure nos tesouros da minha igreja para dar um alívio às almas do purgatório. E sem contar que agora, já na Sexta-feira Santa, vamos dar início à novena à Divina Misericórdia, né, que vai culminar com o Domingo da Misericórdia, que é o domingo após a Páscoa, certo? E a gente... Não, tá errado. Não vai começar na sexta-feira. Eu sei que já tá próximo para fazer a novena, né? Então a gente tem que estar preparada para isso. É que eu sou ruim para contagem, gente. Número para mim é difícil. Eu não gravo. Por isso que eu não consigo falar para vocês qual que é o Evangelho de Lucas, de João, que não sei o que, porque eu não gravo números. Eu tenho um problema grave. Números para mim, fazer soma, fazer divisão, eu odeio. Eu não gosto. Então é um defeito que eu tenho, né? Então é muito complicado eu fazer conta, por exemplo, de novena. Eu sei que tá para começar. Então, inclusive terminando essa gravação, vou ter que ir lá já pré-agendar, porque senão eu me perco. Mas já tá breve fazer a novena à Divina Misericórdia. Mas o que eu quero dizer é que Jesus Misericordioso pede a Santa Faustina para que estejamos fazendo obras de misericórdia também para os falecidos, para os fiéis defuntos do purgatório. Tá? Que pode ser nossos antepassados, nossos vizinhos, aqueles que promoveram a construção da nossa comunidade paroquial, onde está Jesus Eucarístico, né? Então, novamente, estou aqui dizendo, caríssimo irmão e irmã, tem este livrinho do professor Felipe Aquino, o que são as indulgências, porque esse aqui é uma mão na roda mesmo. Pronto, chega. Falando sobre isso, o que acontece? As orações que eu vou recitar hoje, a partir de hoje, na verdade, né? Eles estão no livrinho,
neste livro, nesta obra, do que são as indulgências, e ele tem peso de indulgência parcial. Aí o que acontece? Eu acho que o Espírito Santo deu uma sopradinha em mim, né? Porque mas por que eu cheguei nesse livro? Eu tenho esse livro e não era para ver as orações para este mês de abril. Eu tenho que contar um testemunho aí. Eu estou fazendo um caderninho, estou tentando organizar a minha vida também espiritual, né? Porque eu sou muito desorganizada. E como tem os temas mensais fixos, né? Então, janeiro, o que a gente rezou? Santíssimo Nome de Jesus, né? Depois foi fevereiro, oração para as famílias, Sagrada Família. Aí em março, mês dedicado a São José, né? E aí eu tinha essa oração, o que eu fazia? Ele não estava no meu caderninho anotado. Eu copiei para deixar registrado para qualquer coisa o ano que vem eu fazer novamente. Porque eu sou meio assim também, para me sentir, eu preciso estar um pouco numa base assim para tem que ter uma base, um foco para poder realizar os áudios também, sabe? Porque eu faço meio na hora. E aí, abrindo, eu pensei, será que não tem pelo menos uma oração dedicada ao Senhor Jesus sacramentado? E no livro do professor Felipe Aquino, realmente tem a oração para a comunhão espiritual. E aí me veio, essa oração de Santo Afonso de Ligório seria importante, porque aí é 2 em 1, ou 3 em 1, dependendo da situação, né? Primeiro, tem a indulgência parcial, você vai ter que rezar também, né? Não é só eu que vou rezar. Segundo, é uma oração para a comunhão espiritual. A comunhão espiritual você não precisa fazer na missa, você pode fazer durante todo o dia. Eita! Durante todo o dia, toda a noite, não importa, porque é uma oração de indulgência parcial. Você pode fazer em casa, no momento oracional, no seu oratório, no momento de desespero, no momento de alegria, e é aquele do Santo Afonso de Ligório. Aí eu fui virar a pagininha, achei uma oração dedicada ao Espírito Santo, porque é um mês também dedicado a ele. Então vamos lá. Vamos começar com a oração, tá? Antes de iniciarmos a liturgia da palavra. Então o pitaco acabou, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar primeiro a oração de comunhão espiritual, dedicando essa oração de Santo Afonso Maria de Ligório ao Senhor Jesus sacramentado, ao Senhor Jesus eucarístico, para que ele venha também para que possamos recebê-lo neste momento, em algum momento oportuno aí na sua vida. Sugiro que você tenha essa oração, por isso que estou indicando o livro, porque aí você vai ter a outra oração que eu vou fazer depois do Espírito Santo, que é um pouco longa, tá? E vamos lá. E depois de rezarmos essas duas orações, dedicadas ao mês de abril, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI e todos os padres, bispos, consagrados, para os leigos, né? Todo mundo que está aí no seu ministério pessoal, seja particular, seja dentro da comunidade, para que estejamos fortalecidos na fé em Cristo, tá? Vamos lá. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Lembrando que esse mês, se você tem esse propósito de rezar com o tema do mês, você pode fazer o Alma de Cristo, que, se não me engano, é de Santo Inácio de Loyola, que nós fazemos no pós-comunhão, né? Tá bom? E acho que o Alma de Cristo também tem peso de indulgência parcial, se não me engano. A segunda oração dedicada ao Espírito Santo é, entre aspas, uma novidade. Para mim, pelo menos é. Então, nesse livro do professor Felipe Aquino, chama-se Oração Aqui Estamos. Tem indulgência parcial, né? Se nós fazemos essa oração antes de sessões para tratar de assuntos em comum. Olha que legal. Vai começar uma reunião lá na paróquia?
Reza ela. Aqui estamos, né? Então é dedicado ao Espírito Santo para que venha nos inflamar. Então vamos também. Aqui estamos, Divino Espírito Santo, aqui estamos detidos pela crueldade do pecado, mas especialmente unidos em vosso nome. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos entrar em nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer e por onde caminhar. Mostrai-nos o que devemos executar, a fim de podermos, com o vosso auxílio, agradar-vos em tudo. Só vós inspirais e levais a realizar nosso propósito. Só vós que possuís com Deus Pai e seu Filho um nome glorioso. Não permitais que sejamos perturbadores da justiça, vós que amais a equidade em tudo. Que a ignorância não nos arraste para o mal, não nos corrompa a acepção de pessoas ou de cargos, mas associai-nos a vós eficazmente pelo dom de vossa graça, para que sejamos um em vós e por nada nos desviemos da verdade. Unidos em vosso nome, conservemos em tudo a justiça com bondade, e assim nossas resoluções em nada se apartem de vós e consigamos no futuro o prêmio eterno por todo o bem que fizermos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrando que também é possível fazer para este mês a oração: Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, né? Tem essa oração, o pessoal da RCC ama também fazer esta oração, mas eu achei por bem divulgar esta oração do Aqui Estamos, porque, imagina, né? Que não sejamos perturbadores da justiça. Eu tô abrindo aqui o computador, porque na verdade, né, cheio do celular e computador. Eu queria falar um pouquinho também, mas isso eu vou ver se eu faço hoje ou se eu faço para amanhã. Provavelmente para o áudio de amanhã. É a leitura aqui da audiência geral, a catequese sobre a velhice, parte 5, né, que eu achei aqui. E eu achei interessante, porque infelizmente eu não estou acompanhando as catequeses, né? Mas se for oportuno, eu vou fazendo as leituras conforme se apresentam. De repente eu gravo aqui uma continuação, né? Eu vou atrás das catequeses aqui do Papa e vou lendo para a gente fazer a reflexão, porque provavelmente talvez você seja como eu, às vezes não está acompanhando, né, as catequeses do Papa, certo? Acontece, né, gente? A gente muitas vezes é atropelado aí por várias coisas. Muito bem. Então vamos lá. Feita toda a apresentação oracional, né? Talvez eu repita para o áudio de amanhã e depois eu não vou mais falar, né? A gente faz até uma parte, né? Depois desculpa falar, mas vocês que corram atrás, né? Então vamos lá, gente. Que mais? Se eu tinha que falar alguma coisa? Não, acho que era só isso mesmo. Então, para as leituras deste... sim. Hoje, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Então, vamos pedir que o Sagrado Coração de Jesus nos proteja nesse dia. E se você, devoto, está fazendo as nove primeiras sextas-feiras, então não esqueça de ir, tá? Mas vai dando continuidade. Não deu, falhou, que nem, por exemplo, essa sexta-feira, eu não tô gravando sexta-feira, eu tô gravando antes. Então, o que acontece? Essa sexta-feira tá um pouco atribulada, eu não sei se eu vou ou não vou lá na missa para fazer a honra do primeira sexta-feira do mês, porque aconteceu aqui uma questão de vacina na minha cidade. Já a quarta dose está sendo liberada, e aí eu tenho que me aprumar aqui e seguir a vida, né? Tem que levar a pessoa para tomar vacina. Então, até já
Tive que fazer um parecer para Jesus, né? Falei assim, olha, Senhor Jesus, eu estou fazendo as primeiras sextas-feiras, mas vai ter sexta-feira que provavelmente eu vou faltar, né? Então, eu vou pela fé, deu, não deu, paciência, né? Acontece, gente. Então, mas é sempre bom falarmos com Jesus, com Nossa Senhora, se você fez uma promessa, como se fosse uma pessoa. Você chegar, pedir desculpas, pedir perdão, pedir uma reparação e que Jesus lhe mostre o que é possível fazer. Olha, gente, isso de... Então, de novo, né, mais um pitaco aí, eu acabei lembrando de uma situação, infelizmente vem do esoterismo, mas eu acabei me utilizando na prática, porque no final, o que vale, lógico, é a intenção e também porque é Jesus. Mas, infelizmente, a ação eu aprendi pelo lado esotérico. Uma vez, eu fiz um curso com uma senhora, e ela é aqui uma cidade próxima, Campo Largo. O pessoal conhece porque ela montou um baita de um templo de... Como é que é? Qual que é a filosofia? Não é gnóstico, como é que é? Enfim, eu esqueci. Até foi bom, né? Porque eu também não procuro mais ela. Mas ela fazia uns cursos esotéricos e um dia ela falando que para conversar com o anjo da guarda. Olha só o negócio. Para conversar com o anjo da guarda, a gente tinha que tratar como se fosse uma pessoa. Eu não lembro qual que era a função lá porque os esotéricos acreditam no anjo da guarda, no anjo pessoal, no anjo, nos anjos. O problema é qual anjo que você está acessando, né? Esse é o problema. Então, existem muitas coisas que reverberam dentro da Igreja Católica. Parece que há um sequestro de informações pela parte dos esotéricos ou pelas interferências dos espíritos que esses esotéricos ouvem, né? É soprado, porque você acha que esse pessoal também não tem inspiração? Tem, eles recebem inspiração, eles recebem, entre aspas, profecias, né? Só que o problema é que não vem do Espírito Santo, não vem do nosso anjo da guarda pessoal que é temente a Deus, e aí existe o discernimento de espíritos. E isso é muito grave, tá? Porque tem gente que não faz o discernimento correto dos espíritos, aceita qualquer coisa e acha que está falando com o Espírito Santo, porque aí o demônio se infiltra e aí faz o bode tudo acontecer, né? O carnaval acontecer, certo? Então, mas de qualquer forma, isso eu acabei, ficou registrado, esses tempos voltou, porque eu vi um padre falando, e essa experiência eu tento fazer sempre, é tratar Jesus com respeito como uma pessoa que mora na sua casa. Você acha que isso está errado? Olha, cada um tem sua experiência. A minha experiência, para ter um certo respeito, é tratando como se fosse uma pessoa da família mesmo, né? Tá certo? Então é uma dica. Fica aí para você fazer uma experiência, você com Deus, você com Jesus, você com Nossa Senhora, tá? Tá certo? É como se fosse a mãe mesmo da gente, o pai da gente, e infelizmente eu tenho visto uma geração que, por exemplo, mata os pais, desrespeita os pais mesmo estão vendo que as crianças acham que os pais são só meros servos deles. Isso está muito errado. Uma geração nefasta que a gente está criando, né? Usa e abusa, pisa nos pais. Então, as coisas não vão voltar, mas é preciso que cada um veja que tipo de filho e filha estão criando na vida, tá? Então vamos lá, gente. A primeira leitura de hoje é o livro de Sabedoria, capítulo 2, versículos de 1 e depois 12 a 22. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só ouvi-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente das dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovaremos o que vai acontecer com ele.
Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 33, com o refrão do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castigados não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Evangelho de hoje, João 7, versículos de 1 a 2, depois o versículo 10 e depois do 25 ao 30. Naquele tempo Jesus estava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu venho porque venho da parte dele. Ele foi quem me enviou. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do quarto domingo da quaresma, que foi o domingo da alegria, o domingo que se usa a cor rosa, o domingo laeteri, porque o domingo do advento, o domingo da alegria do advento é o Gaudete, né? Que foi Lucas 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32, em que é apresentado o Pai das misericórdias, o Pai misericordioso, o Pai mesmo. Jesus nos dá uma filiação. Não somos meros servos de Deus ou criaturas de Deus. Criaturas são os anjos, são os animais, mas é dado algo a mais. Os judeus mesmo não têm Deus como Pai. Então veja, essa semana é uma semana muito importante porque nós vemos o seguinte, nos é indicado o seguinte: Jesus é nosso irmão, ele se fez carne, habitou entre nós. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, Jesus é homem e Deus. Por isso que Nossa Senhora é chamada Mãe de Deus. Jesus possui duas naturezas: a natureza divina, a natureza humana. E só dizendo isso, nós somos irmãos, teologicamente falando, enfim, com os católicos ortodoxos. Pós isso já existem outras situações, que aí cada igreja ortodoxa possui seu patriarca, aí tem umas, outras referências teológicas aí. Mas somos irmãos em Cristo nesse sentido, tá? Então isso é um dogma também, né? Então Jesus é homem e Deus. Se fez irmão conosco, comeu conosco. Claro que eu e você, a gente nunca não viu, não vai ver Jesus só na glória de Deus, né? Se Deus quiser assim permitir, se Ele quiser também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Ele se fez irmão conosco. Ele traz o Pai que estás no céu, Deus, e diz: Ele é o nosso Pai. Então, essa semana inteira, toda a parte do Evangelho e as primeiras leituras e os Salmos vão dizer isso e reafirmar cansativamente, essa semana inteira, o Pai é misericórdia porque Ele é Pai. Mas não é um Pai, por exemplo, uma experiência ruim que eu e você tivemos. Ele é um Pai amoroso, né? No livro da sabedoria já faz um prenúncio do que é a vida de Jesus aqui na Terra, certo? Do que ele tinha que passar.
Já é um prenúncio do desprezo, da Semana Santa, enfim, dos interesses mesquinhos dos maus. E outra coisa, logo depois, lá no período da Semana Santa, com Nossa Senhora das Dores, nós vamos ver que Jesus entrega a sua mãe aos pés da cruz como herança para que nós cuidemos dela. Né? Então, cuidar de Deus Pai, cuidar de Nossa Senhora, Mãe de Deus, para nossas vidas, certo? Então, eu vou encerrando por aqui. Eu ia falar sobre a catequese, já parti pela catequese do dia 5, mas provavelmente vou deixar para amanhã. Eu tenho que deixar alguma coisa para amanhã, né, gente? Tá? Então, eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos um ótimo dia, noite ou madrugada, não sei que horário que tu vai ouvir, tá? E um ótimo começo de fim de semana para todos. Não esqueça, hoje, primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Amanhã, primeiro sábado do mês, para você que faz os 5 primeiros sábados em honra ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, para desagravar, né, o Imaculado Coração dela, tá bom? Um abraço a todos.